queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 20, versos 35. Atos capítulo 20, versos 35. Eu queria que todo mundo sentasse, que a conversa cessasse, que você prestasse atenção naquilo que Deus vai nos ensinar nessa noite. Eu tenho certeza que Deus está nos dando uma chave nessa noite. Todos os dias Deus fala conosco. Nós temos sido ensinados através da palavra, da verdade que é o Senhor. Mas nessa noite eu quero falar algo para você como profeta do Senhor, profeta da casa. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar nessa noite. Atos capítulo 20, versos 35. A palavra diz assim: em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus. Porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Eu quero ficar nesse último trechinho desse versículo que eu li. Coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Irmãos, eu estava orando e eu escolhi tantas outras palavras para falar nessa noite, e Deus falou para mim assim: você vai falar o que você quer ou aquilo que eu quero que você fale? Então, por isso que eu quero que você preste muita atenção nas palavras que eu vou falar aqui. E eu entendi que isso é uma chave para a minha vida e para a vida de vocês. Amém? Primeiro de tudo, eu quero falar que o dinheiro, ele exerce uma atividade sobre nós, tá? Nem sempre nós estamos ligados e percebemos o quanto o dinheiro exerce essa atividade sobre nós. O dinheiro, ele nos dá poder. A gente não percebe, mas ele te dá um poder. Segunda coisa que o dinheiro faz, ele faz você confiar que você retendo aquilo que você não entregou para Deus, ele nunca vai acabar. Não, eu não vou entregar isso daqui, ó, porque se eu entregar isso daqui, vai faltar para mim. Então o dinheiro te engana, ele fala com você. E isso tem nome. Nós já aprendemos o nome desse demônio que atua é Mamon. Nós temos sido ensinados nesses dias pelo apóstolo a respeito de Mamon. E o dinheiro fala com você. Só que aqui o apóstolo Paulo estava explicando assim: olha, melhor é você dar do que você receber. E aí, por que nós pensamos assim? Não, a sociedade hoje fala assim: eu não posso dar nada, porque dar significa perder. Automaticamente, quando eu falo para você assim, ó, dê esse sapato que está no pé, você fala assim: imagina, eu trabalhei tanto, eu preciso desse sapato. Esse sapato era a coisa que eu mais queria, eu mereço. Você não sabe quanto tempo demorou para eu comprar esse sapato. E você nunca quer perder nada, e nem eu. A gente nunca quer perder nada. E aí a gente não entende que a gente está assim, ó, abraçados com Mamon. Nós estamos, essa foi a palavra que Deus deu para essa noite. Eu e você estamos abraçados com Mamon. E a palavra é clara: nós não podemos servir a dois senhores, não tem como. Ou nós vamos agradar um e desagradar o outro. Quem você quer agradar nessa noite? Essa noite não, para o resto da sua vida. Não é só hoje. Hoje começa na sua mente, na minha mente, uma guerra, uma batalha e uma libertação para sermos livres desse espírito. É isso que Deus falou isso para a igreja. Por isso que eu falei, preste atenção no que Deus está falando. Preste atenção. Porque isso realmente é uma chave. Eu quero falar nitidamente sobre dinheiro nessa noite.
O dinheiro, ele é um atrapalhador e um ajudador. Ele te atrapalha quando você adora o dinheiro, quando ele é mais na sua vida do que Deus. Isso é um atrapalhador. E ele é um facilitador quando você usa seu dinheiro para cumprir o propósito de Deus. Ah, mas nós estamos agora na nova aliança. É verdade. Você não vive batendo no peito e fala, eu sou de Jesus? Quantas pessoas tem aqui que falam, eu sou de Jesus? Irmãos, levanta a mão. Quem é de Jesus? Então você não tem mais nada. Sinto te dizer. Se você não entendeu isso ainda, você está abraçado com mamon quando você olha os 10% e faz a conta da vírgula, do centavo. E se tivesse coisa menos do que o centavo, você estava fazendo a conta. Mas quando você entende que você é do Senhor Jesus, você não tem mais nada. Nós não temos sabido como administrar os 90% que fica na nossa mão. Nós temos investido em quê? Aonde é que você tem colocado o seu dinheiro? Essa é a pergunta que Deus me fez. Nós temos tantas oportunidades de trazer aqui no Gasofilaço. Você tem essa oportunidade nessa noite. E eu quero liberar uma palavra sobre você, profeticamente. Eu sei o que eu estou falando, você pode escrever, contar os dias. No tempo do Senhor, essa palavra vai se cumprir. Eu quero falar para você duas coisas. Primeiro, que você, a partir de hoje, mude a sua atitude. Repense aquilo que você tem feito, se alinhe com o Senhor e comece a trazer os seus dízimos e as suas ofertas. E eu quero te falar da segunda oportunidade. Nós temos uma missão que está saindo daqui 10 dias. Hoje é dia 2, sai dia 12, né? O apóstolo dessa igreja está indo daqui 10 dias para o Japão. Aí você vai falar assim, e eu conheço, é ele que vai. Só que você tem que entender que você está na nova aliança. E a nova aliança, você tem responsabilidade financeira com o corpo. Você é corpo, você não é individual. Você está numa igreja que tem dono, ou não? É uma esposa. A igreja está na figura de esposa. E você e eu estamos inseridos nela. Nós somos o corpo. E é responsabilidade sua, sim. É responsabilidade sua financeira. Trazer o seu dízimo e a sua oferta para manter esta casa. É sua responsabilidade financeira. Trazer o seu dízimo e a sua oferta para que o reino seja expandido, sim. Nós queremos fazer assim como Deus falou. Nós estamos querendo do Japão os aplicativos, a tecnologia, a última tecnologia do mundo está no Japão. Eu fui pesquisar inteira isso. A tecnologia de química, de física, de robótica, de saúde sai toda do Japão. E Deus falou, e vocês não são capazes. Falou primeiro para mim, tá? Eu me ponho nisso. E Deus falou, você não é capaz de recusar isso que Mamon está te dando e levar para eles a graça, a vida, investir R$1 que seja. Eu não estou falando de valor, porque quem conta valor é nós. Deus não conta R$1, 2, 3, 5, 50, 10 mil. Deus conta a fidelidade. Deus olha a fidelidade. O problema é que o valor está na nossa cabeça. O que é que você pode dar para o Japão? Você sabia que lá, hoje eu estava pesquisando, e 2/3 do Japão, 2/3 do Japão se diz cristão, se diz. Porque esses 2/3 de pessoas que se dizem cristãos, eles também praticam o hinduísmo e tantas outras coisas. Lá existe uma floresta onde as pessoas vão e se suicidam. 2014 teve 250 casos notificados, mas a imprensa lá, ela é proibida de divulgar isso, para que não gere isso nas pessoas de irem lá se matar. E o que é que eu e você temos feito? Estamos abraçadinhos com Mamon, ó. Sabe por quê? Porque nós não estamos andando na fé. Nós olhamos para a nossa situação. Porque se eu der esses R$10 que vai faltar no meu bolso essa semana, eu vou ter que ir a pé para o meu trabalho. Eu não vou poder pegar o ônibus e ir. O que Deus quer fazer nessa noite? Quebrar tudo isso daí.
Eu estou falando seriamente, porque Deus falou comigo seriamente. Eu vou procurar o meu pai, que essa casa é uma casa paterna, o apóstolo, e vou falar isso para ele. Eu e a minha família, eu e meu esposo, eu já conversei com ele. Nós vamos separar uma oferta para o Japão. Eu não quero nada do Japão. A única coisa que eu quero é recusar as coisas que vêm de lá e que eu estou abraçadas com elas. Eu quero investir na vida, porque é melhor dar do que receber. Quando você recebe algo, para em você. Mas quando você dá algo, isso frutifica, irmãos. Será que nós estamos investindo verdadeiramente? Será que eu e você temos feito aquilo que Deus tem falado para nós fazermos com 90% do dinheiro que fica nas nossas mãos? Será que eu e você, quando olhamos para alguém e falamos assim, nossa, eu queria tanto dar um presente para aquela pessoa, mas eu não ganho nada de ninguém. A nossa felicidade não está em receber, é em dar. E ontem eu aprendi uma coisa com o apóstolo, ele me disse assim, você só dá algo verdadeiramente para alguém quando esse alguém não lhe pode devolver mais. Será que você está dando mesmo? Ou será que você está num joguinho de interesse? Parece ser uma palavra pesada, né? Mas eu queria que você nessa noite pegasse o seu envelope, aqueles que não pegaram ainda. Os que já pegaram, sinta-se à vontade em trazer, enquanto eu vou orando, amém? E que você reflita nessa semana, que você procure o apóstolo, que você doe R$1, 2, 5, 10, 50, aquilo que você e a sua família se propuserem no seu coração. Você tem que entender que lá no Japão, ou aqui no Brasil, ou em qualquer lugar, existem vidas que precisam ser alcançadas quando nós expandimos o reino de Deus. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Todo espírito de confusão agora na mente, todo sofisma, todo mamon que tem falado na mente dos meus irmãos, Deus, na minha mente. Que o Teu Espírito Santo nessa semana nos ensine. Que o Teu Espírito Santo seja um alerta no nosso coração. Que nós venhamos fazer o caminho do arrependimento, porque não temos administrado, Senhor Deus, conforme o Senhor tem como propósito para cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, que esse espírito seja repreendido, na autoridade do nome de Jesus, que nós possamos, Senhor Deus, ver os frutos que serão colhidos, Deus, desse outro lado do mundo, ou em qualquer lugar, aqui na nossa igreja, Senhor Deus, que haja o comprometimento dos alimentos nessa casa, que haja o comprometimento, Senhor Deus, de trazer as ofertas e os dízimos. Nós não trazemos para as pessoas, mas nós trazemos a fidelidade que nós temos contigo e o Senhor para conosco. Pai, no nome de Jesus, que toda palavra, Senhor Deus, que foi liberada nessa noite venha frutificar na mente e no coração dos meus irmãos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Graça e paz, irmãos. Quantos estão contentes de vir à casa do Senhor nessa noite? Celebrar a Santa Ceia do Senhor. Uma noite mais do que especial. E nessa noite, Deus ministrou no meu coração para que falasse com a igreja, né? Justamente sobre aliança. Aliança, né? Que significa um acordo, um compromisso, um tratado, um pacto. Feche os seus olhos por um momento. Pai amado, no nome de Jesus, nós colocamos, ó Pai, a Tua igreja, ó Pai, este momento, ó Pai, diante de Ti, ó Pai, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, venha abrir, ó Pai, o nosso coração, o nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ó Pai, Senhor Deus, ganha vida, ó Pai, nessa noite.
Senhor Deus, que ela, ó Pai, não seja armazenada, ó Pai, na alma, ó Pai, na memória, ó Pai, mas seja, ó Pai, infiltrado no Espírito, ó Pai, onde o Senhor atua, ó Pai, pode, ó Pai, causar transformação, ó Pai. É isso que nós precisamos, ó Pai, todo o tempo, todos os dias, a todo instante, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa operar, ó Pai, com todo o poder, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, que somente o Senhor venha falar nessa noite, ó Pai. Prepare os corações. Prepare, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, Senhor. Te bendizemos, seja exaltado, ó Pai, neste lugar, ó Pai. Nós estamos aqui hoje, ó Pai, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, aliança, acordo, compromisso, tratado, pacto, onde duas pessoas ou mais firmam um compromisso mútuo, firmam um acordo. Temos direitos, temos deveres, temos obrigações. Um acordo, ele impõe condições para os dois lados. É um acordo, a própria palavra diz. Quantos aqui já se envolveram em alguma disputa judicial ou trabalhista? Há um momento da justiça que se chama conciliação, onde as partes são chamadas justamente para fazer um acordo, onde são impostas condições, onde são aceitas essas condições e são cumpridos tudo aquilo que foi tratado. Um exemplo prático, né, onde que nós podemos verificar um acordo, esse tratado, por exemplo, um contrato de aluguel que nós temos aqui na igreja, onde alguns de vocês de repente possam ter, onde um proprietário que tem um imóvel aluga para o locador este imóvel e tem várias condições. Quem aluga pode usar o imóvel, pode melhorá-lo. O proprietário recebe por valores, tem condições de pagamento, valores, datas. Se esse acordo, se esse contrato, ele deixa de ser cumprido por qualquer uma das partes, ele perde o seu valor. É um compromisso mútuo de ambas as partes. Então todos têm uma responsabilidade sobre ele. E falando de aliança, eu peço para os irmãos abrirem, por favor, em Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. Versículo 9. Amém? Todos acharam? Aqui Deus fala com Moisés, já relembrando de um tratado, de uma aliança que já havia sido feita lá atrás. Versículo 9 diz assim: guardai, pois as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quando fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até
até ao tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor, teu Deus, e no seu juramento que o Senhor, teu Deus, hoje faz contigo. Para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço este concerto e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, a madeira e a pedra, a prata, o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz, e dê fel e absinto, e aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. Então aqui, irmãos, nós vimos uma aliança, nós vimos um pacto, nós vimos um tratado de Deus para com o povo. E aqui nessa passagem também, como eu falei, são compromissos, são responsabilidade das duas partes. Da parte de Deus, Deus promete ao povo proteção, cuidado, com que o povo prospere. Prometeu uma terra que se cumpriu depois, Josué, Davi. E ali o Senhor, ele disse que naquele concerto não era somente para aqueles que ali estavam, mas por aqueles que ainda estariam por vir, pois ele prometeu um reino e um Salvador, onde na antiga aliança eles não viram o reino e o Salvador, onde nós podemos ser muito felizes e completos e agradecidos, pois essa promessa que foi feita lá atrás chegou até nós, se cumpriu em nós, para nós. Falando de aliança, antes ainda dessa passagem, uma aliança que todos se lembram que Deus fez com Noé. Gênesis no capítulo 6, vou ser bem breve. Num tempo, né, em que havia tanta maldade dos homens, maldade se multiplicava sobre a terra, não diferente como hoje. Deus achou graça no homem, chamado Noé. E Deus, em Gênesis 6, no versículo 13, né? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Depois, no versículo 18, Deus fala: mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Mais na frente, Gênesis 9, no versículo 8, e falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco,
e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo o animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Então, mais uma vez, Deus faz uma aliança com o homem, desta vez com Noé. Um momento difícil que a terra passava, tanta maldade. Mas ali havia um homem que Deus escolheu para fazer essa aliança. E só mais um exemplo, né? Gênesis 12. Abraão. Gênesis 12 e Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E hoje nós somos descendência de Abraão pela fé. A palavra de Deus diz isso. O Evangelho chegou a nós porque um homem lá atrás, ele respondeu ao chamado de Deus, ele correspondeu à aliança que Deus firmou com ele. Então nós falamos de aliança. Eu dei esses exemplos, esses homens que quando Deus os chamou, eles corresponderam. Imagina Noé naquele tempo fazer uma arca com as dimensões que Deus instruiu. Hoje em dia existem ferramentas, existem máquinas. O homem aprimorou todas as tecnologias, mas naquele tempo, imagina, mesmo se fosse fazer hoje uma arca, demandaria trabalho, tempo. Não é fácil assim, simples assim. Teoricamente, todas as coisas são fáceis. Às vezes, vários irmãos vêm aqui na igreja, fazer um trabalho voluntário. Teoricamente fácil, nós não temos tanta prática, tanto conhecimento assim. E uma coisa que teoricamente é simples, a gente apanha e passa o dia aqui às vezes. Então, olha a dificuldade que esse homem encontrou. E mais, ele tinha que anunciar um juízo de Deus na época. E quantas pessoas falaram? Chamaram de louco, maluco. O que você está fazendo? Abraão abandonou a sua família, sua casa, sua parentela. Pegou a sua mulher e partiu para um lugar onde Deus assim determinou. Quantas coisas ele não passou? Quantas coisas ele não enfrentou? Quantas dificuldades? Então, falando de aliança, falando dessas pessoas num tempo passado, essa aliança que foi estendida à descendência
foi estendida a descendência de Noé, depois a descendência de Abraão, onde as pessoas foram alcançadas com essa aliança, onde, como eu falei, tem compromissos de ambas as partes. E quando o povo andava segundo a ordenança de Deus, esse povo era abençoado, as coisas prosperavam, se conquistavam todas as coisas que Deus colocava para que fossem feitas. Mas muitas vezes o povo se desviava, o povo caía na idolatria, caía em tantas outras coisas que entristeciam ao Senhor, e o povo perecia. Uma aliança, um tratado, esse acordo, esse compromisso, responsabilidade de ambas as partes, benefícios, consequências de ambas as partes. Assim se sucede, não tem como fugir disso. Acontece no nosso mundo natural, físico, acontece no mundo espiritual. E Deus colocou no meu coração como esses homens, naquele tempo, nessa aliança, eles conseguiram, eles avançaram e eles corresponderam ao chamado de Deus. A palavra diz que essa aliança, ela era uma aliança insuficiente. Porque era a época da lei, onde foi imposta como parte dessa aliança mandamentos, leis para o sacrifício, leis de conduta, mas uma aliança que não conseguiu e não conseguia aperfeiçoar o homem, nem salvar o homem, apenas mostrava o pecado e mostrava a condenação. O salário do pecado é a morte. Então era uma aliança incompleta. Tanto que nessa mesma aliança, Deus prometeu um reino e um Salvador, que só se manifestaria mais tarde. Peço para vocês abrirem em Romanos, no capítulo 7. Romanos 7, a partir do versículo 7, retrata justamente a condição dessa aliança. Como que o homem estava diante dessa aliança. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência sem a lei. Não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte. De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero,
consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e que prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, que me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, irmãos, não tinha lei, não tinha pecado, mas quando veio a lei, que era uma coisa boa, aí, claro, o pecado que habita em cada um de nós, que nos foi herança, dado por herança do pecado de Adão. Então veio a lei e mostrou quem nós somos. Então uma aliança que Deus fez e falou, vai e segue os meus estatutos, não era possível, porque o que habitava na carne era o pecado. Mas graças a Deus, que nessa aliança que Ele fez conosco, que Ele fez com esse povo lá atrás, Ele prometeu um Salvador. E é justamente que no versículo 25 diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Então nós podemos ver que numa aliança antiga, que não era completa, que só tinha condenação, mas mesmo assim, homens lá atrás, eles corresponderam ao chamado de Deus e fizeram a diferença e cumpriu com o propósito de Deus. Eles também estavam debaixo dessa condição que era a natureza humana. Mas os propósitos de Deus se cumpriram na vida deles. E ontem à noite, eu recebi uma mensagem do apóstolo, você vai amanhã, e você vai ministrar a palavra. O Senhor já havia falado comigo, que eu tenho para passar nessa noite. E o Senhor me deu uma oportunidade na semana passada, na quinta passada, pois isso aí já estava ministrado no meu coração. Mas eu mudei, eu falei um pouco, mas não falei aquilo que havia sido colocado. Então, não teve jeito. E hoje fui meditando na palavra, tudo que Deus havia falado. E não é por um acaso que nessa noite nós estamos numa noite de celebração de Santa Ceia. Então, nada melhor para se falar sobre aliança. Onde nós vimos na velha aliança, chamados, homens correspondendo a Ele, mesmo não sendo essa aliança totalmente suficiente, aperfeiçoando o homem, salvando o homem. Mas eles faziam aquilo que Deus determinava para eles na vida deles, pois eles tinham a esperança que o Redentor viria. E por isso eles caminhavam. Por isso eles caminhavam. Por isso eles caminhavam.
E hoje nós estamos numa nova aliança, como foi ministrado agora há pouco na palavra de oferta, onde muitas pessoas falam dentro da igreja, era da lei, era da graça. Irmãos, Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. Se você olhar em vários versículos, aprofundou o sentido dos mandamentos. Nós tínhamos o adultério, que tinha que ser consumado. Hoje, se alguém cobiçar uma outra mulher, o seu pensamento já pecou, já adulterou. Aquele que tem algo contra o seu irmão, já é homicida. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos. Qual que era a nossa condição sem Jesus Cristo? Rebelde, egoísta, escravo do pecado. Se a gente não tem esse entendimento, a gente está perdendo o nosso tempo. Totalmente rebeldes. Eu lembro quando algumas pessoas vinham falar de Jesus para mim, eu não gostava. Eu queria me afastar das pessoas. Eu queria viver a minha vida. Mas eu era uma pessoa boa, eu não fazia maldade. Meu pecado era um pecadinho. Assim como foi ministrado na palavra de oferta, Deus não vê a quantidade do valor que vem aqui, que é depositado no gasofilácio. E Deus também não vê se é pecado pequeno, médio, grande. Pecado é pecado. Pecado é crime contra Deus. Nós estamos numa nova aliança que foi manifesta pelo amor e misericórdia de Deus, no qual Jesus, cumprindo a lei, as exigências da lei, sem pecado, foi crucificado, sofreu por tudo aquilo que nós conhecemos, para nos salvar. E vou falar mais uma vez, algumas pessoas nem sabem do que nós somos salvos, falam tanto em salvação, salvos da própria ira de Deus. Pois você acha que continuar pecando, tendo consciência, você está indo diretamente diante da ira de Deus. Tem que se arrepender, tem que abandonar o pecado, para que a graça alcance a nossa vida. Irmão, são coisas tão básicas, mas não é por um acaso que está sendo falado nessa noite. É para a gente não se esquecer. Lá atrás, quando eu li Deuteronômio 28, Deus já tinha feito uma aliança lá atrás, há 40 anos atrás, mas o povo se esquece rápido. A gente promete as coisas, rapidinho a gente abandona. Essa é a verdade. Eu sou assim. Quantas coisas não falei que ia fazer, depois eu fui me esquecendo e deixei de fazer. Na velha aliança, o povo, o homem, sempre quebrava a lei. Sempre quebrava a lei, porque a lei não tinha condição de aperfeiçoá-lo, não tinha condição. Mas Deus é maravilhoso. Em Jeremias 31, no versículo 31, essa nova aliança que nós estamos inseridos, se é que estamos, porque nessa nova aliança, onde temos compromissos, onde temos condutas de ambas as partes, e Deus é fiel e sempre cumpre com a sua palavra, e nós temos cumprido, e são manifesto tudo aquilo que essa nova condição nos dá,
Se não está, tem um problema. Como foi ministrado agora há pouco na palavra de oferta. Eu não tenho mais nada, nem a minha vida é mais minha. Ela foi paga por um preço de sangue, custou muito caro. E Jeremias 31, assim diz a palavra: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Versículo 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Irmãos, devido ao pecado que habita em nós, a lei veio só para nos condenar. Então Deus, Ele promete escrever a lei no coração de cada um de nós, onde somente assim a gente possa cumpri-la. Aí está a resposta. Nós temos dificuldades de viver segundo a vontade de Deus, pela nossa própria vontade, nosso próprio esforço, nós não vamos conseguir. Se não tiver ali inscrito por Deus no nosso coração, nós não vamos conseguir. Nós temos que viver totalmente dependente de Deus, totalmente dependente de Deus. Aquilo que nós vamos fazer com as nossas próprias mãos não vai sair. Nós vamos desistir. Nós vamos ser vencidos pelo nosso egoísmo, pelas nossas vontades. Mas Deus prometeu, também em Ezequiel 36, no versículo 26, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e observeis. E habitareis na terra que eu darei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos sereis por Deus, e vos livrarei de todas as imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Irmãos, o homem lá atrás, ele não conseguia viver aquilo que Deus determinou sozinho, era incapaz. E Deus, ele vem e promete. E toda aquela rebeldia, aquele egoísmo, com o coração novo, se vai. Com o coração novo a gente consegue aceitar a Jesus, a sua vontade. E tudo aquilo que Paulo falou lá em Romanos, que muitas vezes ele queria fazer algo de bom, mas os seus membros não permitiam. O que ele queria fazer de bom ele não conseguia, e aquilo que ele não queria fazer, isso ele faria. Não teve jeito. O homem não consegue sozinho. E Deus prometeu. E nessa nova aliança de hoje, Deus coloca o Espírito Santo em cada um de nós, para que nós conseguíssemos e consigamos
andar nos caminhos de Deus. A aliança é um tratado, duas partes. Sozinho não vamos conseguir. Tem que se entregar totalmente ao Senhor em todas as áreas, senão com seu próprio esforço humano, algumas coisas de repente nós conseguimos fazer bem, mas Deus nos quer por inteiro. Aí, se a gente não está totalmente entregue a Jesus, chega o momento da oferta, nós não conseguimos. Mas eu sou uma pessoa boa, eu trato bem as pessoas, eu amo as pessoas. O Espírito Santo colocado em cada um de nós, ele opera em todas as áreas. Em todas as áreas. Hebreus 8, no versículo 1. Fala justamente da aliança, no qual hoje é superior, é eterna, no qual Cristo é mediador. Ora, a essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para conduzir até fora da terra e do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então essa nova aliança, no qual temos Jesus como mediador, no qual Mateus 26, no versículo 26, justamente no momento que nós vamos celebrar nessa noite, numa Santa Ceia, onde eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu, e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O sangue de Cristo. O sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, o qual foi fundada com a ressurreição de Jesus Cristo, onde aquela velha que era incapaz, que era insuficiente de acabar com todo o pecado, de que todas as vezes, todo ano, uma vez por ano, era oferecido um sacrifício pelos pecados do povo. Agora um sacrifício único e suficiente para perdoar todos os nossos pecados, onde nós recebemos nessa nova aliança uma nova natureza. Nós passamos a ser celestiais. Nós não somos mais descendentes de Adão. Agora nós somos descendentes de Cristo. Agora nós estamos com Cristo. Em Cristo. Perdoados. Todos os pecados perdoados. Salvos. Salvos da ira de Deus. E esse sacrifício e a fé em Jesus Cristo, por tudo que Ele fez, é que nos dá salvação. E nós estamos muitas vezes vindo para a igreja e nós nos sentimos pessoas melhores, pessoas boas, melhores que aquelas que estão agora em suas casas ou num bar ou qualquer outro lugar. Só que tanto nós que estamos aqui como eles que estão lá, todos são dependentes de Jesus. A gente começar a vir para cá, para a igreja, começar a fazer coisas, começar a vir aqui, depositar o seu dinheiro achando que desta forma você se achega a Deus e você vai agradar a Deus. Estamos enganados. Pois é somente pela obra de Jesus Cristo, quando nós temos a salvação. Sacrifício perfeito, nova aliança instalada em nossas vidas, abertas para que nós possamos viver nela. Deus um dia chamou aqueles homens, e hoje Deus nos chama a todos. Tínhamos uma natureza que não ia conseguir. Romanos 7 tratou uma natureza do homem, uma velha aliança, insuficiente. Romanos 8. Abram, por favor, Romanos 8. Retrata a nossa condição agora, hoje, com Jesus. Uma condição nessa nova aliança. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a sua carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vós, porém, não estar na carne, mas estar no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos... E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, essa nova aliança, tudo que foi feito por Deus, e Deus sabendo que nós não conseguimos sozinho, Ele prometeu, Ele cumpriu. E o Espírito Santo habitando em nós nos dá total condição de viver segundo a sua vontade, de corresponder a essa aliança. Porque não tem como nós falarmos que nós pertencemos a uma aliança e nós continuarmos vivendo uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Tudo que Deus fez, tudo que Deus cumpriu agora nessa nova aliança, nos dá condição total de ter uma vida diferente. E homens lá atrás corresponderam de uma forma tão grandiosa, e nós com todas as condições. O que tem acontecido conosco? O que tem acontecido conosco? Agora nós somos filhos, amigos de Deus, herdeiros de Deus. A gente não tem noção, a gente fala que é filho de Deus, filho e herdeiro, né? São coisas que andam juntas. Numa nova aliança que Deus nos chamou para ser sal e luz. Quantos aqui, algumas vezes, ao acontecer alguma coisa na rua da sua casa, e um jovem, uma criança fez algo assim, não muito legal, o que as pessoas falam? O filho de fulano fez isso, o filho de cicrano fez aquilo. Aqui, ó, nós carregamos uma responsabilidade, nós carregamos o nome de Jesus conosco, e como que as pessoas têm olhado para nós e têm visto. Então a gente, eu sou filho de Deus. Mas ser filho também requer uma responsabilidade. Você tem que honrar o seu pai. Você tem que honrar aquele que morreu na cruz por você. E eu e você temos feito isso. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, onde todos os dons, todos os frutos do Espírito estão em nós, para que a gente possa fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito de Deus, tanto de Deus como em nós e através de nós. E como que muitas vezes esses dons
e esses frutos, eles não aparecem. Mas é por nossa culpa, porque Deus quer fazer. Deus, Ele quer que todo homem seja salvo. Deus, Ele quer acabar com toda a escravidão. Deus, Ele quer chegar em todos os lugares, a todas as pessoas. Não é à toa que Ele falou: ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Ele nos chamou para essa nova aliança, no qual nós celebramos essa noite. Não é para vir aqui mais um culto, mais uma Santa Ceia, mas é para lembrar de tudo que Ele fez, e que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, e aí? Eu te dei tudo. O que você fez? O que eu fiz? O que nós fizemos? Nessa nova aliança, continuamos totalmente dependentes de Deus, do Espírito Santo. É somente Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que abrir todas as áreas da nossa vida para que Ele venha nos mostrar primeiramente, porque nós muitas vezes olhamos para o outro, mas para nós mesmos nós não olhamos. E quando olhamos, com o nosso coração enganoso, com o nosso olhar totalmente ofuscado, e não querendo ver mesmo. Somente Ele para abrir os nossos olhos e mostrar e nos trazer o arrependimento. Se você tem alguma dificuldade, se você tem algum pecado, se você tem algo que você tenha lutado, vou te falar mais uma vez, você não vai conseguir sozinho resistir, você não vai conseguir sozinho vencê-lo. Somente o Espírito Santo para vir te mostrar, fazer que você se arrependa. Irmãos, é algo sério. A palavra diz, né? Todos nós somos pecadores. Se nós falarmos que em nós não há pecado, nós somos mentirosos. O único que não teve pecado é Jesus Cristo. Mas o pecado no percurso, por desconhecimento, por incapacidade, uma falha. Mas quando você sabe que é pecado e permanece, não vem com essa que é tudo pela graça, a graça de Deus te perdoa de tudo, não. A palavra de Deus diz o seguinte, que se você não se arrepender e deixar o pecado, você não vai alcançar misericórdia. A gente está brincando, achando que Deus é bonzinho demais. E deixa eu falar, Ele é muito bom mesmo, mas Ele é justo. E a gente vai vivendo e vai vindo para a igreja e acha que está tudo bem, que nós somos melhores, que nós estamos fazendo a nossa parte, que nós estamos no caminho. E a gente se perde nessas pequenas coisas. Hoje é Santa Ceia. Lembramos a morte, o sofrimento, a morte de Jesus. E reafirmamos a fé e a esperança de que Ele vai voltar. E Ele vai voltar. E como que Ele vai nos encontrar? Irmão, se você não se preocupar com isso, você começa a cair em certas ciladas. Essa nova aliança, Deus nos faz sacerdotes, não é? O sacerdote no templo não ficava lá tranquilamente, o pessoal trazia lá o cordeiro, oferecia lá o holocausto. Um grande papel do sacerdote, que não podia falhar jamais, é manter aquele fogo aceso. E para manter aquele fogo aceso, ele tinha que retirar as cinzas, ele tinha que colocar mais lenha todas as manhãs. E nós, como sacerdotes, nós temos mantido
o fogo do Espírito Santo aceso realmente em nossas vidas, para que primeiramente possa trabalhar em nós, para depois trabalhar no propósito de Deus através de nós? Ou temos vacilado nisso? Irmãos, nessa noite que eu trago para vocês e para mim primeiramente, que nessa aliança onde eu tenho que corresponder também, não é eu ficar sentado, não é eu só vir aqui na igreja, sentar e ouvir mais uma palavra e vamos ver o que Deus vai falar e fazer. Com o fogo do Espírito Santo aceso, Ele consegue operar em nós. Nós somos inseridos numa nova aliança, onde nós nos intitulamos de cristãos, pequenos cristos, onde o Espírito Santo colocado em nós tem um papel de nos transformar à semelhança de Jesus, e é de fé em fé, em glória, isso aí é todo dia, todo momento, e nós temos permitido isso. A palavra diz que nós fomos predestinados a sermos semelhantes a Jesus. Então Deus já determinou isso. Então não atrapalhe o que Deus quer fazer de nossas vidas, da sua vida. Deus quer fazer. Irmãos, nessa noite, para que a gente não caia no engano, tá tudo bem, que tá tudo certo. As coisas, as circunstâncias, muitas vezes não mostram isso. Então, nessa noite, antes da gente celebrar a ceia do Senhor, é um momento de arrependimento, de olhar para nós mesmos. Se nós não fizemos isso aí em nossas casas todos os dias, que hoje então seja um momento para isso. Que somente com arrependimento nós conseguiremos avançar, tanto pessoalmente como com o corpo de Cristo. Unicidade. João 17. Deus ora por nós. Jesus ora por nós. E Jesus fala que Ele é um com o Pai, assim como Ele é um conosco. Nós temos permitido ser um com Jesus. O que reina em nós é a mente de Cristo ou é a nossa mente? É a nossa vontade. Irmãos, eu vou falando e que algo que eu sempre tenho buscado é me colocar diante de cada palavra, de cada versículo e me encontrar. Porque quando a gente fala de unicidade, Jesus reinando em minha vida, nas minhas vontades, o que eu quero fazer. Hoje em dia, nós nem perguntamos se é a vontade de Deus. Nós decidimos as coisas, nós fazemos as coisas de nossa própria cabeça. Nós não estamos alinhados. Aí depois não dá certo, aí a gente vem diante de Jesus para que Ele nos ajude, para que Ele conserte aquilo que nós fizemos de errado. Irmãos, é antes. É buscar entender a vontade de Deus antes de tomar as decisões, não é depois. Que eu ministrei na quinta-feira passada. Tudo que nós vamos fazer é segundo a vontade do Pai, é com a essência do Filho, guiados, capacitados pelo Espírito Santo. A palavra não diz que Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e fim. Então as coisas têm que partir dele, direcionadas por ele, aprovadas por ele.
Não é por nós. Senão depois não vai dar certo. Não adianta ficar chorando. Todas as coisas têm consequência. Nada fica sem consequência. As coisas boas têm consequências boas. As más têm consequências más. Não tem como fugir disso. Então por que já não ser um com Jesus? E para ser um com Jesus, você tem que conhecer a Jesus. Tem que entender o que Ele pensa das coisas. Senão você também pode fazer as coisas achando que Jesus quer que faça, mas é coisa da sua cabeça, você está enganado. Então, para você conhecer, você vai ter que se achegar a Ele verdadeiramente. Não basta vir na igreja 2 vezes por semana. Não basta ler a Bíblia como se fosse um ritual diário. Não basta fazer as coisas por fazer, como se fosse uma obrigação. Tem que se entregar, tem que clamar: Espírito Santo de Deus, dê vida a isso, me revela o que o Senhor quer. Hoje, como igreja, nós celebramos Santa Ceia do Senhor. Irmãos, nós somos igreja, corpo de Cristo. Cada um aqui é um membro, cada um aqui tem sua função, cada um aqui é importante. Não é aquilo que você faz, você vê algumas pessoas fazendo várias coisas, mas você também tem o seu papel e sua importância aqui. E se Deus não falou claramente para você, busque a Ele, e Ele vai te revelar. Irmãos, a igreja, corpo de Cristo, ela age como um todo, onde tem um cabeça. Então, quando nós estamos aqui, nós temos que ter esse entendimento. Você não veio para uma igreja, um endereço físico, um prédio, um galpão. Hebreus 12 diz que essa igreja, ela é celestial, ela é espiritual. Nós estamos reunidos agora, irmãos de todos os lugares do mundo. Anjos. Todos estão presentes. É algo tão maravilhoso que a gente não tem nem como, falar. Mas muitas vezes a gente deixa de estar reunido. Ou vem por obrigação, ou vem porque o pai falou, a mãe falou. A igreja, corpo de Cristo, ela permaneceu na terra, porque até que Ele volte, essa igreja, esse corpo que age na terra. Então, como igreja, o corpo de Cristo tem chegado a esse mundo. Nós temos feito parte disso. Os pés de Jesus, as mãos de Jesus, a boca de Jesus tem chegado aos lugares que Ele quer chegar. Nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui por um propósito de Deus. E Deus nos deixou aqui para se chegar nesses lugares, nessas pessoas que não conhecem, que assim como nós estávamos um dia, continuam escravas, continuam cegas. Então a igreja tem um papel. Então quando tem uma missão na igreja, o corpo de Cristo, ele está indo para um outro lugar, levando a palavra, o evangelho, a salvação. Então nós temos que fazer parte disso como corpo. Então muitas vezes, tem missões agora, já teve no ano passado, vai ter no final do ano. Então algumas pessoas irão, outras não conseguirão, mas podem ofertar, podem orar. Nós somos um corpo. Nós como filhos, todo o amor derramado sobre nós temos compartilhado desse amor, temos guardado tudo.
Você acha que nós só guardamos o dinheiro que Deus tem colocado em nossas vidas, que é para repartir, que é para abençoar? Todo o amor que cada um de nós recebemos, nós temos manifestado esse amor para o próximo? Irmãos, Mateus, se eu não me engano, Jesus fala, tem uma parábola, que ele dizia que estava com fome e foi dado de comer, estava com sede e foi dado de beber, estava preso e foi visitado. Esse é papel da igreja, corpo de Cristo, é papel de cada um de nós, filhos de Deus. Então tudo, o amor, todos os dons, toda a graça, todos os frutos estão em nós. Mas se nós não correspondermos, para que Deus vai despertar isso em nós? A palavra de Deus não diz que Ele dá semente para quem semeia. Não vai dar semente para quem ficar com a semente guardada, não. A igreja, corpo de Cristo, é o corpo de Cristo, tocando a terra, manifestando na terra. Nós fazemos parte disso. Nós viemos aqui, nesse lugar organizado, assim como um dia Abraão foi chamado, não para ser abençoado, mas para ser a bênção. Nós viemos aqui, porque aqui, como diz em Efésios 4, tem ministérios, 5 ministérios para capacitar, para dar todo o suporte, para que o corpo de Cristo avance, para que a palavra, a salvação chegue a todo mundo. E no nosso dia a dia, nós fazemos as nossas alianças também, né, irmãos? Temos aliança de casamento. E nessa aliança que nós firmamos, o casamento, por exemplo, nós temos sido obedientes de agir como Cristo age para com a igreja. Quantas vezes falhamos? Um relacionamento, qual que é o nosso maior desafio? Mostrar Cristo para a pessoa que está do nosso lado. E temos conseguido? Ou ao menos temos nos esforçado para isso? Filhos têm aliança com os pais, têm honrado os seus pais, obedecido aos seus pais. Nós temos um trabalho e muitas vezes nós ouvimos de mostrar Cristo para as pessoas do trabalho, no sentido já de evangelizar, de falar de Jesus. Mas nem às vezes o arrozinho com feijão a gente faz. Colossenses 3:23 fala: tudo que fazei como para o Senhor, não para homens. Muitas vezes a gente, como teve até um preletor de uma outra vez, e disse, o chefe não está perto, você muda o ritmo de trabalhar. Não cumpre com as obrigações às vezes. Então nem é bom que fale mesmo do evangelho lá para as pessoas, senão não vai combinar. Falo para mim mesmo, para a liderança, para os ministros. Nós temos sido
Todas as coisas para serem feitas para Jesus são feitas com todo o amor. Que quando eu vou fazer algo que eu tenho que fazer, que eu tenho que resolver, eu faço de um jeito, mas quando é um outro ministro, um outro líder, é diferente, eu não me empenho tanto. Não era para que a gente estivéssemos todos juntos. Eu falo para mim primeiramente. Quantas coisas eu deixei de fazer, de falar, de resolver, porque não era eu que estava encabeçando. Nessa nova aliança, né, como foi ministrado na palavra de oferta, nada é nosso. Muitas vezes a gente fala de generosidade. Eu vi uma pregação uma vez que falou que generosidade, você é generoso com aquilo que é seu, mas se nós somos de Cristo, nada é nosso. Então não tem como ser generoso. Então nós estamos honrando ao Senhor. Então quando nós separamos nossos dízimos, as nossas ofertas, abençoamos o bom samaritano, uma família que a gente tem conhecimento que está passando por alguma necessidade, tudo é para Jesus. Ele que recebe tudo. Nós cumprimentamos uns aos outros como irmãos. Mas é esse sentimento verdadeiramente que há em nós? Ou é só um protocolo de cumprimento? Porque a palavra diz que nessa nova aliança, nessa nova natureza, ela é superior. Então quando fala que nós não conhecemos mais ninguém mais segundo a carne, essa família espiritual que nós recebemos, ela é até superior à natural. E a gente muitas vezes não se importa mais com o outro. Eu falei na quinta-feira passada, quantas visitas, quantos telefonemas eu não deixei de fazer, sabendo que aquela pessoa estava esperando por uma palavra, pela presença, e eu fiz. E quantas vezes nós não fazemos isso? Então a gente cumprimenta o irmão, mas é um protocolo, não há um sentimento verdadeiro. Bom, então nessa noite, nesse momento tão especial, Deus ministrou fortemente no meu coração, para que a gente possa meditar em todas essas coisas, mas que a gente possa romper com todas essas coisas, que a gente possa romper com o nosso eu, com o nosso mundo, com o nosso pecado, com o nosso modo de pensar, com o nosso modo de agir. Nós estamos numa aliança maravilhosa, que muitos falam graça, que não foi de graça, e que ela não é de graça, que ela coloca tanta coisa em cada um de nós, que não tem como a gente viver uma vida normal, uma vida comum. A nossa vida, ela tem que ser extraordinária aos olhos de Deus. A mente de Cristo tem que habitar em nós, o amor de Cristo tem que habitar em nós, e ele tem que se expandir, não ficar guardado com nós mesmos. Então nessa noite, nós celebramos essa nova aliança. Gostaria que todos ficassem de pé.